Meus queridos irmãos, queridos amigos, que Deus abençoe você. É um prazer imenso dirigir-me a você mais uma vez, trazendo uma palavra do Senhor para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. A Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte sente-se honrada, grata por Deus em poder entrar à sua casa nesta hora com a palavra do Senhor. E o texto que eu quero ler para você neste momento, profeta Isaías, capítulo 55, o verso 7, que diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus queridos, quero pensar com você por alguns minutos nesta reflexão sobre conversão. Conversão, a palavra conversão, teologicamente, significa mudança de atitude, mudança de vida. Isto é, você está indo numa direção errada, você vai se destruir, você vai se arrebentar, então você dá meia volta e volta para os braços do Pai. E é exatamente o que o profeta Isaías está clamando aqui ao povo: arrependa-se, volte-se para Deus. Em primeiro lugar, precisamos nos arrepender, voltar para Deus, porque o pecador deve se arrepender. A Bíblia diz assim, em Isaías 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sim, nós precisamos nos converter, porque Jesus veio para nos garantir a salvação. E o profeta Isaías está escrevendo esse texto 700 anos antes de Jesus nascer. E ele está dizendo: todos nós, sem exceção, preto, branco, rico, pobre, feio, bonito, culto, sem cultura, todos andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Então você precisa se converter, porque você está perdido sem Jesus Cristo. Sem Jesus você está sem salvação. Sem Jesus você vai para o inferno e para a condenação eterna. Então, meu amigo, você precisa se converter. Você deve se converter. É o apelo da palavra do Senhor. Em segundo lugar, meu prezado, a conversão, porque as consequências do pecado são terríveis, são tremendas. A Bíblia diz no Salmo de número 7, o verso 12 e 13, se o homem não se converter, diz a Bíblia, afiará Deus a sua espada, já armou arco, tornou-se pronto, para ele preparou já um instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Ô pastor, o senhor está nos assustando com esse texto? Não, eu estou sendo claro com você. Eu estou dizendo para você que a consequência para aqueles que não se arrependem é terrível, meu amigo. Você precisa saber desta verdade. Se você não se converter, se você não se arrepender, você vai para o inferno. E inferno é morte eterna sem Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas você me pergunta, pastor, Deus não é amor? Deus não é bondade? Como ele manda o homem para o inferno? Meu prezado, Deus é amor, Deus é bondade, Deus ama você, mas ele odeia o pecado. O pecado destrói, o pecado arrebenta. E a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então você precisa se converter, você precisa se arrepender, porque as consequências do pecado são terríveis, são cruéis, meu amigo. Só Jesus
pode nos livrar da condenação eterna. Só Jesus pode nos livrar das consequências terríveis, tremendas do pecado. O pecado destrói a família, o pecado destrói o homem, destrói a moral, a reputação, mas Jesus restaura, meu prezado. Mas em segundo lugar também, você precisa se converter. E a pergunta é então, pastor, como o pecador deve se converter? Como deve se converter? Primeiro, cada um pessoalmente. Ezequiel capítulo 18, verso 20, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, diz a Bíblia. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, filho, você precisa se converter. Esposo, você precisa se converter. Esposa, você precisa se converter. É pessoal. Sabe, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Amém? Filhos lavados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo querido, você precisa se converter pessoalmente. Mas, pastor, terceiro, e o fruto da conversão? Em Mateus capítulo 11, 28 a 30, descanso e paz no coração. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, e encontrareis descanso para as vossas almas. Oh, que coisa maravilhosa! Quando nós nos arrependemos, quando nós vamos a Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos traz paz, alívio para a nossa alma. Isto é maravilhoso. Este é o fruto da conversão. Meu prezado amigo, vale a pena, mas também, como fruto da conversão ainda, nós alcançamos vida no lugar da morte. Vida no lugar da morte. Ezequiel capítulo 18, 21 a 23, a Bíblia diz: mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é certo e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá, disse o Senhor. Acaso tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus pecados e viva. Meu querido, é Deus quem está falando isto pela boca do profeta Ezequiel. Ele não tem prazer na morte do ímpio. É tão profundo isto que o próprio Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele não tem prazer na morte do pecador. Sabe por quê? Porque ele sabe para onde o pecador vai se não se arrepender. Mas quando você se arrepende, e diz o texto, por pior que seja, por todas as transgressões, por ter mais terríveis que seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, meu prezado. Ah, que palavra maravilhosa! Crê em Jesus, mas ainda, como fruto da conversão, ele torna-se uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novos propósitos, novos caminhos, novas alianças, propósitos diferentes para aqueles que nascem de novo. Mas, meu amigo, como fruto da conversão, ele está preparando para a volta do Senhor. Sim, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando você se converte, quando você aceita Jesus, quando você arrepende-se dos seus pecados, você está se preparando para a volta do Senhor. A Bíblia afirma que Jesus vai voltar. Ele voltará para buscar a sua igreja. Meu amigo, você não pode ficar fora da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, a única instituição neste mundo que vai para o céu é a igreja. Jesus vai buscar a igreja. Arrependa-se dos seus pecados, meu amigo. Aceite Jesus. Peça perdão a Deus. Desfrute, enquanto aqui estamos, destes frutos da conversão, que é tremendo, é maravilhoso, é abençoador, é consolador, é confortador para aqueles que entenderam e abriram os seus corações para Cristo Jesus. Faça isso. Talvez você está agora chorando. Talvez você está triste. Talvez você está até atormentado pelo diabo. Meu amigo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nada há neste mundo que não possa ser purificado, lavado pelo sangue de Jesus. Aceite Jesus. Se você está longe da igreja, volte para Deus. Arrependa-se. Se você já é um crente, consagre-se mais e mais e mais ao Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Eu quero orar. Deus, eu quero te pedir, Senhor, por todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesta hora. Toca nos corações, Senhor Deus. Restaura as vidas. Restaura as famílias, repreende a intervenção do diabo na vida das pessoas. Abençoa, Senhor, também nesta hora as minhas queridas e amadas ovelhas. Ó Deus, conceda a cada ovelha minha uma semana abençoada e que os cuidados do Pai sejam uma realidade na vida de cada um de nós. Cura, ó Deus, restaura, fortalece a nossa fé e nos dê uma semana feliz, uma semana abençoada, uma semana sob os teus cuidados. Porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Um abraço bem caloroso da Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte a todos os seus membros e a todos os amigos nesta hora. Que Deus o guarde, que Deus o livre do mal, em nome de Jesus. Amém.